Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, amado, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu vou ler todo esse texto, mas vou me apegar apenas ao verso 10. Para a nossa meditação nesta noite. Mateus capítulo 6, de 9 a 14. Mateus 6, de 9 a 14. E eu gostaria que você lesse junto comigo, mas que não fosse uma leitura comum nesta noite. Embora ela fora nos dada apenas como oração modelo, mas eu gostaria que você fizesse essa leitura como de fato uma oração a Deus. Que não seja uma reza, que não seja uma leitura comum, simples, mas que você esteja pensando em cada detalhe desta oração, da grande responsabilidade que é apresentá-la diante de Deus. Vamos todos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai as vossas ofensas. Amém. Nosso Deus, é a tua palavra, rica, profunda, poderosa, transformadora. Pedimos que tudo aquilo que tu colocaste em nosso coração, neste dia, nas nossas meditações deste dia, que de fato se torne uma realidade aqui para nós, que essas palavras saltem com vida em nossos corações, ó Pai, e encontre habitação. Uma habitação que transforma a nossa maneira de viver. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero me apegar apenas ao verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, do mesmo jeito que a tua vontade é cumprida no céu, que se cumpra na terra. E para isso a oração é simples e, porém, profunda. O clamor que Jesus nos ensina a fazer é: venha o teu reino. Nós acabamos de cantar, nós acabamos de ler: venha o teu reino. Mas o que de fato é o reino de Deus? Quais são as implicações deste reino, ou desta segunda petição da oração do Pai Nosso, que é um chamado, que é um clamor insistente diante de Deus para que o reino dele seja estabelecido? De que maneira o reino de Deus acontece na prática? Fala-se tanto em reino de Deus em nossos dias, há um modismo envolvendo
a expressão reino de Deus. Mas nem tudo que se diz em nossos dias sobre reino de Deus, de fato, é reino de Deus. A maior parte das coisas que se dizem sobre reino de Deus, na verdade, é reino dos homens. Os homens estão querendo fazer os seus reinados. E para garantir confiança ou adesão, intitula-se como reino de Deus. Mas as práticas não indicam que de fato seja o reino de Deus sendo estabelecido no coração dos homens. De fato não é. As pessoas têm consciência. Será que as pessoas têm consciência do que diz essa oração? Do clamor desta oração pela vinda do reino? E o que Jesus nos apresenta de primeira mão no texto lido é que quando você clama pela vinda do reino, você clama pelo estabelecimento da vontade de Deus. E quando se estabelece a vontade de Deus, se anula a nossa vontade. Não podemos imaginar um reino sendo implantado pela vontade de Deus, quando a nossa vontade ainda está prevalecendo. Quando os nossos desejos, quando os nossos anseios revelam um coração não submisso à vontade de Deus. O que de fato é isso? Amados, é de suma importância para nós entendermos o que é o reino de Deus. O que significa esse clamor pelo reino. Desculpa, há pelo menos 3 coisas nesta noite, nessa palavra introdutória, que me faz pensar na importância e na gravidade de se fazer um clamor a Deus para que o reino de Deus, para que o reino dele seja estabelecido entre nós. A primeira coisa que nós aprendemos está lá em João capítulo 3, versículo 3. É importante você entender bem o que era o reino de Deus estabelecido entre nós, porque a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver, não pode experimentar o reino de Deus. E o nascer de novo é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É um convite do Espírito Santo na sua alma para trazer a você um sentimento de pertencimento. Enquanto você não se sente pertencente ao reino, você se sente como um peixe fora da água. E tem muita gente vivendo nessa condição no reino de Deus, vivendo como quem está fora, totalmente fora dos padrões estabelecidos para o reino de Deus. Por isso é que Jesus diz para Nicodemos, sendo ele um religioso, conhecedor das leis, mesmo assim ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. Nessa palavra introdutória, amado, nós queremos dizer também que é importante discernir bem o reino de Deus, porque a Bíblia diz que somente aquele que faz a vontade de Deus é que pode entrar no reino de Deus. O nosso Deus é um Senhor. Obrigado, irmão. E o senhorio é estabelecido de uma forma tão radical. O senhorio de Cristo é estabelecido de uma forma tão radical que ele não se convence simplesmente por palavras. Em Mateus 7, 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta cantar que Ele é o Senhor, não basta pôr na placa da igreja que Ele é o Senhor.
se as práticas diárias não evidenciam o senhorio de Cristo. E a terceira coisa nessa palavra introdutória sobre reino, da importância de entender o reino, é que Jesus disse que o reino deve ser buscado em primeiro lugar. Não é algo que se pode deixar para depois, a segundo plano. Não é algo que nós podemos deixar para uma outra ocasião. Não é algo que pode ser buscado depois de buscar os nossos interesses pessoais. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. E dentro desse contexto eu te digo, amado, eu te prometo uma vida abençoada e vitoriosa se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque é a promessa dele. Mas por outro lado, eu te prometo uma vida desgraçada, miserável, se você ousar colocar o reino de Deus em segundo lugar ou outros lugares que não o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro pensamento pela manhã, o último pensamento ao deitar, o primeiro pensamento ao realizar as nossas coisas do dia a dia, devem ser voltados para o reino de Deus. Porque viver em função deste reino é viver para a glória dele. E a glória dele é a manifestação suprema desse reino. Por isso que a recomendação de Paulo é clara. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus é viver na dimensão do reino. Não dá para imaginar viver para a glória de Deus, vivendo uma vida, praticando coisas fora do contexto do reino. Talvez seja por isso que o salmista, no Salmo 90, verso 12, tenha dito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Talvez seja por isso que o salmista tenha dito isso. Jesus começa o seu ministério terreno dizendo: o reino de Deus ou o reino dos céus está próximo ou é chegado. E nesse sentido, então, entendemos que o reino tem um princípio de atualidade, mas tem também um princípio escatológico. Os que reinarão com Cristo na eternidade são os que reinam com Cristo aqui e agora. Não dá para se imaginar um reinado com Cristo sem que Ele esteja reinando em você. Antes de você reinar com Ele, Ele precisa reinar em você. Porque seria uma contradição querer reinar com Ele sem ser reinado por Ele, sem ser dirigido por Ele. Então o que fica para nós: o que é o reino de Deus? Como é que ele funciona? Quais são as características, os elementos desse reino? Quem é que faz parte efetivamente desse reino? E para responder essas questões, precisamos tentar detalhar isso um pouco mais. Primeiro, quando se fala de reino, não sei o que passa na sua cabeça, em primeiro lugar, quando se fala de reino. Mas eu gostaria que você pensasse nesta noite em reino como governo. Um reinado é um tipo de governo, onde um rei
Tem um rei e tem os seus representantes, que são os seus súditos. Eles vivem numa constituição que rege todos os aspectos da vida nacional. Nós já tivemos monarquia no começo da nossa história, não temos mais. Alguns países da Europa entenderão melhor, talvez, o chamado para o reinado com Cristo, mas nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo que há de nos conduzir nesse reino do Senhor. Então, biblicamente falando, a igreja não é o reino, mas a igreja é a agência do reino. É a igreja que é chamada para promover o reino de Deus na terra. E por isso que nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes, nós não estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos representantes de Deus no mundo em que nós vivemos. Então o reino é um tipo de governo monárquico. E no governo monárquico, o líder máximo é o rei. E o rei, como líder máximo, ele detém todos os poderes. Todos os poderes, e de forma ilimitada, estão sob o seu poder, sob o seu gerenciamento. Quando se fala de um reino, se fala de um rei que detém todo o poder. E nesse aspecto, então, eu posso afirmar sem medo de errar, que quem não reconheceu ainda a soberania absoluta de Deus em sua vida, ainda não entendeu o que é viver no reino de Deus. Há pequenos deuses rivalizando dentro de você. Alguém certa vez já disse com muita propriedade que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esses ídolos querem reinar, querem assumir papéis importantes, se não o primeiro lugar em nossas vidas. Há homens rivalizando contra Deus, usurpando a glória que deveria ser de Deus, a honra. Desculpa, é muito comum hoje principalmente no meio pentecostal, falar da recompensa da honra. Homens que querem ser honrados, que querem ser reconhecidos pelo seu povo, que querem ser de alguma forma evidenciados na sociedade, que querem receber alguma vantagem por exercer funções no reino. Se existe um rei, todos os demais são súditos. Então não há razão, não há espaço para que outros homens, ou que homens, queiram a glória, queiram a honra, queiram os louvores, queiram os benefícios, muitas vezes de títulos que eles arrogam para si mesmos. É uma contradição. Num contexto de reino de Deus, homens e mulheres querer receber muito mais glória, muito mais honra entre os homens. E o reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. O reino de Deus, ele é um reino de contradições em relação aos valores deste mundo. A Bíblia diz que quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem quiser ser servido tem que servir. Infelizmente não é o que a gente ouve por aí. E o que se ouve por aí está totalmente equivocado, totalmente fora do ensino do reino de Deus, dos valores do reino de Deus.
Quais são as principais distinções entre o reino de Deus e os reinos humanos? Do ponto de vista espiritual, como já falamos, a igreja como agência do reino, então os cristãos, os que estão em Cristo, fazem parte do reino, cujo monarca absoluto é Deus, com direitos primordiais, com direitos soberanos sobre o teu povo. E por que razão podemos afirmar isso com tanta certeza? Primeiro, a Bíblia diz que foi Deus que estabeleceu o seu trono nos céus. Salmo 103, verso 19, diz que ele estabeleceu o seu trono nos céus. No Salmo 47, verso 8, parte A, a Bíblia diz que Deus reina sobre as nações. Ele é soberano sobre as nações. No Salmo 45, verso 6, a Bíblia diz que o reino de Deus, o trono de Deus é um trono eterno, de geração em geração. No Salmo 89, verso 14, a Bíblia diz que a justiça e o juízo são as bases desse reino, ou desse trono. É do trono que emana a graça de Deus para fazer súdito do seu reino, mas é do trono também que sai a justiça e sai o juízo para manter a harmonia desse reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está vinculado às coisas presentes. O reino de Deus não é um reino material e nem poderia ser. Por algumas razões ele disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Ele disse aos seus discípulos que não deveriam juntar tesouros na terra. Então Paulo, com muita propriedade, diz que o reino não é comida nem bebida. Quando ele fala que devemos buscar o seu reino em primeiro lugar, o Senhor nos ensina isso. Ele nos ensina que as demais coisas serão acrescentadas. Se nós ocuparmos das coisas de Deus, Deus se ocupará das nossas. É o que a Bíblia diz. Então Deus instituiu um reino espiritual. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a ensinar acerca do reino dos céus, pregava o arrependimento das obras mortas e manifestava o seu poder de curar, de libertar, de evangelizar pobres, de consolar tristes. E exortava a todos que quisessem entrar nesse reino que arrependesse e cresce no Evangelho. E esse reino possui muitas alegorias na palavra de Deus. Para facilitar a compreensão, Jesus usava de alegorias, ilustrações, que pudesse explicar mais claramente o que era esse reino. Por isso você vai encontrar em muitas parábolas Jesus usando da linguagem comum aos seres humanos para poder explicar a sua ação no reino. Em Apocalipse capítulo 4, do capítulo 4 até o capítulo 11, o apóstolo João contemplou o reino, a glória do Cordeiro nesse reino, e fez relatos sobre tronos, coroas, espadas,
selos, trombetas, incensários, palmas, livros, anjos, seres viventes, anciãos de branco e grande multidão. Todos os ingredientes de um reinado estabelecido pela palavra de Deus. Então, de que esse reino é constituído? Como já falamos, todo reino precisa de um rei. Não dá para você imaginar que haja um reino sem que haja um rei. E no contexto do reino de Deus, o nosso Deus, Ele é o rei soberano. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, Ele reina. Aleluias. Sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades. Ele reina, e quando você não tem a dimensão do reinado de Deus, você de repente pode pensar que tem alguma coisa errada, que Deus de repente perdeu o controle. De vez em quando alguém diz, pare o mundo que eu quero descer. Uma alusão de que talvez esteja sem controle. Eu quero dizer que a maior prova do controle de Deus sobre o mundo é os homens serem entregues à sua própria sorte. A maior punição que Deus pode dar ao homem não é proibi-lo, é entregá-lo aos seus desejos. Porque as proibições, os mandamentos são palavras de liberdade, de cuidado de Deus com aqueles que são seus. Aos que Ele deixam livre, isso é uma forma de punição para os homens. E a Bíblia diz que esse rei existe desde a eternidade. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Existem algumas descrições, irmãos, interessantes na Bíblia, que se você tiver um coração quebrantado, você não tem como negar esse domínio, essa soberania de Deus. Em Isaías 40, verso 12 em diante. A quem compararei o Senhor? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho antes que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. E as ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de pratas forja para ela. E o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que lhe sejas igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz o exército sair, aquele que faz o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passou despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Abra ainda Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. A partir do verso 34. Todo o capítulo 4 muito interessante, mas eu quero ler apenas a partir do verso 34. Mas ao fim daqueles dias, os dias que ele passou 7 anos pastando como animal por não dar glória a Deus, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Quero lembrar os irmãos, antes de continuar a leitura, que Nabucodonosor, nessa época, era o homem mais poderoso da terra. O que você está ouvindo aqui, em Daniel 4, é a voz, ou são as palavras do homem mais poderoso da terra, no tempo do profeta Daniel. E ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe pode deter a mão, e nem lhe dizer: o que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-se a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. E agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluias! Quem você pensa que é para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? O que Ele deve ou não deve fazer? Ele é Rei, absoluto, soberano sobre todas as nações.
Aleluias. Todo reino precisa de um príncipe. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, que esse príncipe foi nos dado. Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que esse príncipe nos foi dado. E diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluias. Todo reino precisa de um rei. Deus é o rei. Todo reino precisa de um príncipe. Jesus é o príncipe da paz. Todo reino precisa de porta-vozes. E Deus levanta ministros rendidos a Ele para auxiliar, cuidar do serviço do reino. Todo reino envolve um povo. E nós, como povo, somos súditos de Deus. E o povo que pertence ao reino, para pertencer ao reino, para se tornar súdito, não basta ser simplesmente um ato da vontade humana. Precisa ser uma intervenção divina. E a intervenção divina significa justificar esse pecador que não tinha condições alguma de pertencer ao reino. E de fazê-lo agora, lavado, remido, comprado pelo sangue do príncipe Jesus, para pertencer a Ele, submetendo-se ao seu senhorio. Somente quem foi verdadeiramente lavado e remido pelo sangue desse príncipe cordeiro é que pode submeter a Ele. Se alguém diz que é de Deus, se alguém diz que pertence ao reino de Deus e tem dificuldade de submeter à voz de Deus, tem dificuldade de submeter-se à palavra de Deus, tem dificuldade de se curvar diante da soberania de Deus, do senhorio de Cristo, talvez essa pessoa não tenha entendido ainda o que é viver no reino. Talvez nem sequer pertença ao reino. Porque no reino de Deus subentende-se que alguém que tenha sido comprado por Cristo pelo seu sangue, para submeter-se a Ele completamente, ao senhorio dele. E todo reino precisa de um território. E a Bíblia diz que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos, no céu e na terra. Afinal, a oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A harmonia que há no céu deve ser clamada para que haja na terra. Mas não haverá harmonia entre os povos se não houver harmonia no coração daqueles que se dizem súditos do reino de Deus. Quando falo de reinos, isso inclui planetas, estrelas, luas, galáxias, todo o sistema, todo o universo, todos os lugares que o homem jamais pode imaginar que exista. Mas acima de tudo se fala de coração do homem. O reinado é no coração do homem. E esse reinado então exige que as leis sejam obedecidas. Se há um reino,
Se há um rei, se há um príncipe, se há porta-vozes, se há súditos, se há um território, existem leis para reger esse reinado em Cristo Jesus. E os princípios são os princípios da palavra de Deus. A constituição desse reino é a Bíblia Sagrada. Os países podem ter suas constituições, mas o reino de Deus já tem estabelecido a sua constituição. A sua constituição, que é a palavra de Deus. E esse reino, então, amados, portanto, apresenta várias características fundamentais para a nossa compreensão e para a nossa vivência no reino. O reino de Deus, como eu disse, não é, apesar de ele dominar sobre tudo e sobre todos, ele é melhor manifestado, melhor expresso num reinado espiritual. E para esse reino, que é espiritual, a porta de entrada é arrependimento e fé. Só entra nesse reino aqueles que nasceram de novo. E os que nasceram de novo foram aqueles que foram convidados pelo rei a pertencer, a fazer parte desse reino. E quando os discípulos de Jesus não haviam entendido plenamente a lição do reino, quando aconteceria? Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. E quando se fala de reino, se fala de qualidade de vida, que o apóstolo Paulo apresentou com muita propriedade. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz também que os habitantes, os súditos desse reino são pessoas diferentes. Nós costumamos dizer que o Sermão da Montanha é o princípio da constituição desse reino. Estabelece o perfil dos moradores do reino, ou dos habitantes do reino. E as pessoas que pertencem ao reino são pessoas humildes, quebrantadas, mansas, famintas pela justiça de Deus, pela vontade de Deus, puras de coração, pacificadoras, misericordiosas. Os habitantes desse reino são habitantes cuja justiça, e justiça aqui é prática de vida, excede em muito a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, verso 20. Eu disse ainda há pouco, e essa ideia não é minha, é a ideia de Donald Campbell, quando ele diz que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. E ele explica algumas razões porque esse reino é um reino de ponta cabeça. Ele diz que no reino de Deus o maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. No reino de Deus, os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. O mundo, os valores do mundo, principalmente o mundo mercantilista, o mundo econômico, o mundo financeiro, parte do pressuposto que as pessoas estão embaixo e parte para o topo. Rumo ao topo. Essa é a linguagem que mais se ouve hoje no mundo econômico. Não sei se você já ouviu. Se você não ouviu, precisa estar mais informado, porque é a linguagem mais usada nos dias atuais. Principalmente os marqueteiros do marketing multinível. Rumo ao topo. E Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja o pequeno, esteja no primeiro degrau.
esteja no primeiro degrau. Quem quiser ser o maior no reino de Deus. Não há nada de errado, irmãos, em querer ter dinheiro, em querer ter um bom trabalho, em querer ser rico. O problema todo é em que lugar isso vai ocupar na sua vida. Qual a posição? Se essas coisas de fato vão ocupar o topo da sua vida. Não é pecado querer ser rico. Não é pecado querer chegar no topo. O problema é querer ficar lá e achar que lá é a essência. São valores contraditórios com o reino de Deus. Não é pecado, mas vírgula, né? A Bíblia diz que todos aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e contradições. Porque o coração começa a ficar naquelas coisas, infelizmente. É um reino rivalizando. Esse reinado da finança, da economia, ele tem um outro príncipe. Não sei se você sabe. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um demônio que age nas finanças, na economia. Ele requer, a Bíblia diz que ele requer a mesma dedicação que você vai dar a Deus, ele vai requerer de você também. E todo mundo que está ganhando muito dinheiro está totalmente envolvido com o negócio de ganhar dinheiro. Por isso que o pessoal brinca que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque quem trabalha demais está envolvido com o trabalho. Aí quem está trabalhando para ganhar dinheiro fica envolvido com o dinheiro, encontrando novas formas, novas metodologias para se alcançar o topo, como se diz na linguagem atual. Há uma revolução geral nesse reino, irmãos, e que dispersa os que no coração alimenta pensamentos soberbos. Nesse reino de Deus há uma revolução social. Por quê? O que é que Deus faz nesse reino dele? Ele pega o humilde e o exalta, pega o exaltado e o rebaixa. É para confundir. A Bíblia de Deus usa as coisas simples para confundir as coisas que são. As fracas para confundir as fortes. O reino de Deus é um reino de contradições em relação aos valores deste mundo. Há uma revolução econômica fabulosa nesse reino, porque a Bíblia diz que ele enche de bem os famintos e despede vazios os ricos. Olha a contradição do reino. Mas por outro lado, esse reino de Deus é um reino que vence preconceitos. Vence o preconceito religioso, onde gentios são alcançados por Jesus. Pedro não queria pregar para Cornélio porque era um gentio. Mas Deus disse a Pedro que ele já havia purificado, e ninguém pode considerar impuro aquilo que Deus já purificou. O samaritano da parábola do bom samaritano é um grande exemplo de como se vence o preconceito. Porque havia no caminho de Jericó um judeu ferido. E os judeus não pararam para socorrê-lo, mas quem para socorrê-lo é um samaritano. E esse reino de Deus tem contradições, porque muitas vezes ímpios têm atitudes mais corretas do que muitos cristãos. E por isso são chamados para pertencer ao reino, pela graça de Cristo, justificados pela fé no príncipe, no rei desse reino. O reino de Deus é um reino que vence preconceito político, ideológico. Jesus chamou um político de extrema direita para pertencer ao grupo dos seus discípulos. Mateus era um político de extrema direita.
Jesus chama, eu quero você. Mas também chama um cara de extrema esquerda, tipo PCdoB, para também ser discípulo, caminhar junto na mesma proposta do reino. Chama Simão Zelote. Os zelotes é um grupo de extrema esquerda no governo, no reinado romano, no governo romano. E Mateus era dos fariseus, um grupo de extrema direita, politicamente falando. Jesus vence o preconceito social e moral. Ele transforma a mulher prostituta e possessa na primeira missionária da sua ressurreição. Ele transforma um louco possesso num missionário em Decápolis, numa região das 10 principais cidades. Ele pega um cara que só vivia lá no cemitério, quebrando as algemas, quebrando as correntes, só queria viver entre os mortos, e ele traz vida e faz dele um missionário. Jesus chama rudes pescadores, melhor dizendo, e os transforma. A ponto de, na manifestação do dia de Pentecoste, a Bíblia dizer, não é esses homens iletrados? Como é que eles podem falar das grandezas de Deus na nossa própria língua? Um milagre da transformação no reino de Deus. Jesus pega o maior perseguidor da igreja, Saulo, se transforma no maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo. O reino de Deus deve ser a maior aspiração do crente, irmãos. O reino é chamado de a pérola de grande valor. Por isso a oração do crente deve ser com muita convicção: venha o teu reino. Um reino de Deus cujo o próprio reino seja o nosso maior tesouro. Os maiores anseios da nossa alma sejam voltados para esse reino. Os anseios desse reino devem ser tão fortes em nós que constantemente devemos dizer: ora vem, Senhor Jesus, venha reinar, venha estabelecer o teu reinado em nós, em nossos corações, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa escola, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Venha estabelecer o teu reinado mundial no coração do homem. O reino é como um tesouro escondido, e quando você o acha, a Bíblia diz, você abre mão de tudo o que tem para comprar esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do rei, das bodas do cordeiro. Irmãos, esse rei ou esse reinado, ele tem alguns direitos e alguns deveres que nós devemos obedecer. Todo reino que se preza constitui, como nós dissemos, tem a sua constituição, tem as suas leis, nós precisamos obedecê-los. E o que compete a nós diante daquilo que nos é dado como instruções, em primeiro lugar, que cabe a nós obedecermos incondicionalmente, confiando, entregando-nos totalmente. E a Bíblia diz que aqueles que agirem assim nunca serão confundidos e nunca serão abalados. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluias! Aqueles que vão ou que pertencem ao reino e com que cumprem e obedecem às leis, a Bíblia diz que haverá segurança nesta vida. Nossa vida vai estar seguro nele. Aqueles que pertencem ao reino, é dado o Salmo 91. Aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo descansará. E habitar a sombra do esconderijo do Altíssimo é estar debaixo do governo desse rei. As pessoas usam o Salmo 91 como amuleto de sorte. Muita gente usando o Salmo 91 para livrar de mal olhado, de olho gordo.
Acha que se pregar na porta da casa, ou se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, todos os seus problemas serão resolvidos? Pura ilusão. A promessa do Salmo 91 é para aqueles que se submetem. Por isso diz: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo descansará. E por que vai descansar? Mal nenhum virá à sua tenda, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Você vai estar sob os cuidados do seu rei. Porque o rei exige obediência irrestrita a ele, mas em contrapartida ele dá segurança. Ele dá segurança aos seus súditos, aos pertencentes ao seu reino. E é por isso que no Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o absoluto. Então eu posso confiar. No Salmo 127, verso 1, parte B, diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você obedecer aos princípios desse reino, você terá como direito crescimento espiritual e poder. A Bíblia diz que Deus colocou o homem sobre a terra para ele poder frutificar. Os discípulos receberam autoridade sobre os demônios. Você não tem que temer, porque Deus é contigo. E esse reino deve ser ofertado às pessoas. A Bíblia diz: esse reino deve ser ofertado àqueles que estão necessitados, porque é onde chega o reino de Deus. Os súditos têm fome, têm sede de justiça, então não haverá necessitados no reino. Irmãos, a igreja primitiva foi a que melhor se aproximou das virtudes do reino. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar aos princípios da igreja. Porque a ideia que se tem de que a oferta do reino traga boas novas para os deserdados, até pela ordem econômica. Não haverá necessitados no meio do povo de Deus. E o arrependimento, que é a porta única de entrada no reino, diz: quem tem 2 túnicas, reparte com o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E a igreja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que ela repartia. Os súditos do reino serão julgados dessa forma. Jesus, no sermão profético, disse: tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me aqueceste. Estava doente, não me visitaste. Estava preso, não foste me ver. Portanto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O julgamento passa pela oferta que é apresentada ao reino. Irmãos, as boas novas, a Bíblia diz que ela traz libertação político-social também, porque aonde o reino de Deus chega, as cadeias da desordem, as cadeias da opressão são jogadas por terra. É por isso que nós ficamos preocupados quando se diz que há 60 milhões de evangélicos no Brasil e cada vez mais aumenta a corrupção, cada vez mais aumenta a violência. Tem alguma coisa errada na pregação deste reino, ou tem alguma coisa errada na prática deste reino. Há uma contradição dizer que se cresce o número de evangélicos no Brasil e que o Brasil está de ponta cabeça como está. Tem alguma coisa errada nessa história. Os valores que estão sendo pregados provavelmente não são os valores do reino de Deus.
Aonde o evangelho do reino chegou, sempre as nações saíram da escuridão, da ignorância, da escravidão. E nesse reino, então, há equilíbrio, porque o principal instrumento do reino é toalha e bacia. É a humildade que deve ser colocada em evidência. A Bíblia diz que haverá boas novas aos deserdados de saúde física. A Bíblia diz que ele começou a partir da Galileia, curando os miseráveis, doentes, os pobres, os fracos. Coisas que os sacerdotes não podiam fazer ou não queriam fazer. Ele curou cegos, coxos, paralíticos, aleijados, hemorrágicos, leprosos, lunáticos. A Bíblia diz que ele é alguém que tem compaixão. Jesus disse que ele disse que viu as multidões como ovelhas que não têm pastor e se compadeceu delas. Mas acima de tudo ele veio para trazer boas novas, deserdados moralmente, espiritualmente falando. Ele veio para quebrar o jugo. A Bíblia diz que o jugo será quebrado, despedaçado pela unção. E a unção hoje é entendida como a presença, a manifestação do Espírito Santo na vida do crente. E manifestação do Espírito Santo que quebra a unção não é falar em línguas, não é fazer reteté, não é fazer grande alvoroço na igreja. Manifestação que quebra a unção é a evidência do fruto do Espírito no coração do crente. Unção que quebra os poderes são vidas transformadas pelo Espírito Santo. Vidas manifestadas pela graça de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para quebrar o jugo do pecado, para soltar as ligaduras e as algemas potentes do mal. Muita gente em nossos dias, amados, vivendo da masmorra espiritual, nos calabouços do pecado. São escravos do vício, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo. E as boas novas do Evangelho é para pregar uma nova vida. E quando se vê a nova vida, não se pode viver no reino das trevas. Se vive no reino de Deus. E a Bíblia diz, eu posso cantar, eu sou livre. Eu sou livre, somos santos, novas criaturas. Porque Cristo é o nosso ano do jubileu. Cristo é o nosso descanso. As pessoas hoje estão tão apegadas ainda às festas judaizantes, mas na verdade, o ano do jubileu é uma representação de Cristo no Velho Testamento. O sábado no Velho Testamento apontava para Cristo. Ele é o nosso descanso. Foi Ele que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso, que eu vos aliviarei. Essa é a dinâmica do reino de Deus, irmãos. E nós, como herdeiros de Deus, ou como herdeiros desse reino de Deus, devemos orar, venha o teu reino. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino de Deus vem. Toda vez que o Espírito Santo transforma um coração, o rei governa. Não é a política, não é a vida social, mas é o Evangelho que transforma. É o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A vitória, então, será clara e absoluta no reino de Deus, quando evidenciarmos as marcas deste reino em nossa vida diária. Quando o povo rejeitou o reino e rejeitou a Jesus, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, a Bíblia diz. Não puderam deter Jesus. Podemos rejeitar Jesus, mas nunca detê-lo. O rei avança porque o seu reinado é vitorioso. Várias foram as tentativas usadas pelo homem para poder afastar Jesus
do projeto de implantar o reino. Herodes quis matá-lo, o diabo quis desviá-lo, as multidões quiseram fazê-lo um rei político, os religiosos o acusaram de um impostor blasfemo, os sacerdotes por inveja se uniram aos políticos para prendê-lo. Todos se mancomunaram, todos se ajuntaram para deter Jesus e o seu reino. Mas ainda quando estava na cruz, ele abriu as portas do reino ao ladrão, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluias. Ainda quando estava na cruz, ele foi reconhecido pelo centurião, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E ainda quando estava na cruz, ele disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amados, estamos prontos para fazer a oração do reino? Estamos prontos para dizer: venha o teu reino? O reino já veio para você? O reino está entre nós? O reino está em seu coração? Quais são as marcas, quais são as evidências desse reino? Você já experimentou a grande mudança que evidencia a presença desse reino na sua vida? Já nasceu de novo? Há sinais deste novo nascimento na sua vida? Como é que você pode ter nascido de novo vivendo uma vida de morto? De morto. A voz do Espírito Santo pode ser ouvida através das nossas conversas no dia a dia. Podem ser notadas em nossas vidas as marcas da presença do Espírito Santo. Ou alguém imagina que você é cheio do Espírito Santo quando você dá algum espetáculo, quando você dá alguma manifestação visível, quando você se coloca como centro das atenções na igreja. Então alguém pode imaginar que você está cheio do Espírito Santo, mas somente naquela hora. Irmãos, uma das coisas mais marcante, mais extraordinária na vida de um crente cujas marcas evidenciam o reino, é quando a pessoa que está ao seu redor percebe que algo diferente aconteceu com você, aconteceu em você. Quando você não age mais com valores deste mundo. Deveria ser sempre assim, mas nem sempre é assim. Há uns 15 dias atrás, eu cheguei na escola onde eu trabalho e a minha diretora olhou para mim. A primeira palavra que ela me dirigiu, segunda-feira, antes das 7 da manhã: tem um brilho diferente em você hoje. Eu falei: é de Deus. É de Deus esse brilho. Eu não sei se alguém já disse para você, mas não precisa dizer. É preciso perceber, é preciso evidenciar isso. Não é coisa que nós conseguimos forjar. Bem-aventurado será aquele que não somente responder verbalmente, mas antes de tudo, com a própria vida, pois será a segurança que de fato estamos no reino, pertencentes ao reino, aqui e agora, e também na eternidade. Quando Jesus leu as Escrituras sobre o reino ou reinado dele na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu esta Escritura. Em Jesus começou o reino foi instalado, é um reino presente. E ele está presente quando Jesus governa a sua vida, começa o reino, amado. Então você poderá orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade.
Ora vem, Senhor Jesus, viva como filho do rei, viva como cidadão do reino, trabalhe para que esse reino venha em sua plenitude. Para que o mundo veja que há um reino que não é o reino das trevas, é o reino de Deus. Que essas marcas estejam presentes na sua vida. Vamos cantar de novo? Vem o teu reino, para encerrar o culto desta noite. Enquanto o Ministério do Louvor está se preparando para cantar, eu quero que você cante essa canção com entusiasmo, irmão, para que essas palavras sejam verdadeiras na sua vida e você mostre as marcas do reino. Isso tem me preocupado, já há algum tempo me preocupa isso, e eu achei interessante, final da semana passada, nós tivemos o encontro da Jubavás, pena que poucas pessoas foram ali. Eu pude ir na sexta à noite, no sábado à noite, e as meditações dizendo que tudo está voltado para o reino de Deus. Deve ser assim na vida do crente. Nós vamos encerrar o culto com essa canção. E que ela seja a sua oração nessa noite, para voltar para sua casa com essa oração. Esse clamor pela vinda do reino.